o Goianão 2026 já é o melhor dos últimos anos? Coloca aí na tela do YouTube pra gente os jogos da fase semifinal da competição com as devidas arbitragens. Olha aí pra você ver. Amanhã tem Goiás e Anapolina, né? Primeiro jogo terminou empatado, 2-2, quem vencer fica com a vaga. Arbitragem do Osimar Moreira, estádio da Serrinha, transmissão do futebol das Ceras começando ao meio-dia. No domingo, clássico Atletigre, Vila Nova e Atlético, dia 1º de março, 5 da tarde, Onésio Brasileira Varenga, com a arbitragem FIFA do melhor árbitro do Brasil, Wilton Pereira Sampaio, vai apitar o clássico. Também mega transmissão aqui da Band News, começando ao meio-dia o aquecimento, né? Às 3 horas da tarde, tem futebol das Ceras pra você. Meninos, por tudo que a gente viu, jogadores individuais, destaques do interior, o time da Anapolina voltando de uma divisão de acesso e já fazendo uma grande campanha, Jataense que foi muito bem, o Goiás invicto, o Vila Nova com jogadores interessantes, o Atlético também. A gente já pode falar que, tecnicamente, o Goianão de 2026 superou os outros campeonatos estaduais nos últimos anos, nas últimas temporadas? Estamos ou não vivendo o melhor Goianão dos últimos anos? Começa por você. Alô, cracaço Danilo Dias, vem pra cá. Fala, Dedê. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima sexta-feira pra você. Uma sexta abençoada pro maestro, nosso ídolo Carlos Eduardo Tim, e também pro meu amigo Jean Lopes, que está aí hoje nos debates. E vamos pra cima do Jean hoje, pelo menos eu, porque tem umas coisas aí que ele fala e eu vou discordar, mas brincadeiras à parte, sempre com muito respeito pela pessoa do Jean. E também um forte abraço a quem nos acompanha na frequência 90.7, também aí no nosso canal do YouTube. Thiago, já tivemos campeonatos goianos com muitos jogadores requintados, tanto no Vila, como no Goiás, como no próprio Atlético. Tivemos também uma competitividade muito grande de jogadores a nível nacional, como o Yarley, como o Paulo Baier, como o próprio Fernandão, o Araújo, a Luísio, vários jogadores que passaram aqui e perfumaram o campeonato goiano, então empregaram uma certa qualidade extra aos campeonatos. E se for remeter aqui vários outros campeonatos que eu for lembrando aqui, cada um vai ter a sua recordação, a sua lembrança de craques também que eu não possa ter visto jogando, mas que passaram aqui pelo futebol goiano. Então é uma pergunta muito relativa. Pelo que eu vi, o Campeonato Goiano desse ano, aos clubes do interior não me surpreenderam. Eu esperava muito mais no time igual ao do Anápolis, vice-campeão goiano. Eu esperava muito mais de um Aparecidense. Eu esperava que um Goiatuba, que manteve o Facina na temporada passada, migrou e transitou com um time que quase conseguiu acesso da D para C, e o campeonato péssimo, campeonato que se livrou no último jogo, tendo que mudar de comissão técnica 3 vezes ao longo de 8 jogos. Então eu esperava dos times do interior uma certa dificuldade a mais. Para você um exemplo, claro, o Vila Nova mesmo venceu todos os jogos do interior, só perdeu os 2 clássicos na capital. Enfim, eu fiquei um pouco decepcionado com a qualidade dos times do interior, começaram a treinar mais cedo, etc. Já os times da capital se equilibraram, muitas mudanças nos 3, mudança de comando técnico no Goiás, mudança de chegada de novos jogadores, se equilibraram, as 3 forças começaram o campeonato da mesma prateleira, digamos assim, da mesma forma, com vários jogadores precisando provar que de fato podem vestir as camisas pesadas do Goiás, do Vila e do Atlético, mas não é um campeonato para mim que me encheu aos olhos, não é um campeonato goiano que de fato eu poderia relembrá-lo daqui 10, 15 anos facilmente, como relembro fácil de um 2005, em que o Vila Nova foi campeão em cima do Goiás, como relembraria em 2012, 2013, que tivemos jogadores, como me relembro bem de 2007, que a federação fez aquele ato bacana de liberar os telefonemas. Então o de 2026 para mim não ficará nessa recordação tão fácil como eu recordaria de outros aqui. 1h10 da tarde agora, nós estamos com 80 likes no canal do YouTube, tá fraco, muito devagar, e eu preciso melhorar isso aqui, viu? Essa semana agora teve prêmio pra você, teve sorteio, todos os futebols, todas as edições aqui de Futebol das Feras tem prêmio pra você também, então o mínimo que a gente merece é o seu like, o mínimo, é a única coisa assim que você pode fazer pra gente, além do Live Pix e do Superchat, né? E você já faz muito porque você é o melhor ouvinte do Brasil. Então sapeca like aí pra gente, né? Vai aí, parceiro. Ou do Piscite, como diria o nosso Didi, dá o like. 81 likes agora, faltando 19 para 100. E eu preciso fechar hoje aqui com pelo menos 600 likes, pra gente garantir prêmios pra vocês no final de semana, amanhã no jogo do Goiás contra a Anapolina e também no domingo. Se a gente não bater a meta de hoje, 600 likes, não tem prêmio nas transmissões do final de semana, tá bom?
Então vai lá, ajuda a gente que a gente ajuda vocês também no final de semana. Aqui na Papelaria Tributária temos uma linha completa de material para escritório e informática, com os melhores preços do mercado goiano. Tá esperando o quê? Venha para a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. A Vedacil tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. A maior, melhor dedetizadora do Brasil. 3091-5050 não tem praga que aguenta. Oferta na Vesa Renault. Tem Renault Duster Intense MT 2026 a partir de R$ 114.990, com taxa zero, em 24 meses com seu usado na troca. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Auto Clube. Já imaginou seu veículo batendo, sendo roubado ou pegando fogo sem ser por colisão? Não fique no prejuízo. Com Auto Clube isso não te acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 623264-7345. Haroldo Fernandes, boa tarde, Thiago Danilo, Tim, Jean Lopes e a toda a torcida do Goiás, Verdão campeão. Vinícius Renner, Goiás campeão goiano 2026. Paulo Melo, Verde será o campeão. Paulo Hernani. Tá com a gente aqui, o Wilton Sampaio é tendencioso, vai favorecer o Vila Nova. Ô Paulo, você acha mesmo que um árbitro do tamanho do Wilton Sampaio, um profissional de Copas, tô falando aqui no plural, Copas do mundo, um cara que está envolvido nas principais finais do Brasil, um cara reconhecidamente mundialmente, né? O Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro conhece, é um dos melhores árbitros do mundo, para mim disparado, o melhor árbitro do Brasil. Você acha mesmo que um cara desse vai sujar a carreira linda que ele tem construído por conta de um jogo de semifinal de campeonato goiano? Fala sério, gente. O cara em 2018, 2022, ele apitou uma fase quartas de final da Copa. Sabe qual jogo? França e Inglaterra. Um dos duelos de maior rivalidade do mundo por conta, inclusive, de questão histórica. Segunda Guerra Mundial, rivalidade territorial, geográfica. O cara apitou uma fase quartas de final da Copa. Foi cotado até o último momento para ser árbitro da final da Copa do Mundo. Aí você acha mesmo que ele vai se sujar por conta de um jogo do Campeonato Goiano? Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus, aí é duvidar da nossa inteligência, né? Ajuda a gente, ajuda a gente. Atenção, meu Brasil, rei do churrasco. Atenção, você do Jardim Goiás, chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do rei do churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. Entrega rápida e sem taxa. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do churrasco, seu almoço mais que campeão. Maestro Tim, vem pra cá também. Cara, eu discordei de quase tudo que o Danilo falou. Ah, mas o campeonato de 2005. 2005 tinha equipes horrorosas também. Horrorosas. A semifinal, uma delas foi Grêmio Anápolis e Goiás. O Goiás acabou passando. E a outra foi Jataiense e Vila. Um jogo também, assim, complicado, difícil. Não foi um jogo muito bom, né? Jataiense e Vila foi 2004 ou 2005? Mineiros e Vila. Jataiense foi em 2004. Jataiense foi 2004. Então, assim, Mineiros e Vila. Então tinha time ruim também e tal. Esse campeonato agora, Tim, pra mim ele já é o campeonato mais equilibrado entre os três da capital. Totalmente equilibrado. Bons jogadores, pô, olha o 10 do Vila, Marquinhos Gabriel. Olha o 10 do Atlético, Guilherme Marques jogando futebol espetacular. Pô, tem Lucas Lima, tem Anselmo Ramon, tem De La Torre. Pô, o Vila tinha... Timaço. O Goiás tinha Tabata, Bayer. Só os dois, só os dois. Primeiro que você não tinha equilíbrio entre os três da capital. O Atlético na época nem existia direito. Acho que o Atlético em 2005 estava até na divisão de acesso. Tá louco, tava na divisão de acesso, tomou uma goleada. Com esse cara, né, não tem comparação. Não mesmo. O momento hoje do futebol aqui da capital é muito mais equilibrado. Você tem três grandes. O campeonato, pô, 2005 teve transmissão da TBC, com todo respeito, na época lá, até a equipe do Mané que fez. Hoje você tem Gold transmitindo o campeonato pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, que é canal de YouTube. Você tem a Record transmitindo. Você tem a TBC que tá de novo aí transmitindo. É um campeonato com uma visibilidade muito maior. Então, assim, não sei lá, respeito a opinião do Danilo. Mas eu tô gostando demais do Goianão 2026. Já é o melhor dos últimos anos aqui no nosso estado ou não, maestro? Fala comigo. Boa tarde, seu Carlos Eduardo Pereira. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos. Danilo Dias, Dedê, obrigado pelo elogio, Dedê, mais uma vez. É verdade, Abraço meu amigo Jean Lopes e também pro Lucas Lourenço, Pedro Faquin, Pedro Leite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Só lembrando que aquele time campeão ganho de 2005 tinha um time, mas tinha o Igor Júlio também, né? Atacante. Mas assim... Você fala? O atacante lá que perdeu um pênalti contra o Arley. No primeiro jogo da decisão. Da decisão não, primeiro jogo do campeonato. Lá na Serrinha. Isso, zagueirão. Tinha um time, mas tinha o Igor Júlio também. Tinha Arley do outro lado também. Tem muita gente boa também. Mas eu vejo da seguinte forma, um abraço a todos que estão nos acompanhando, né? Obrigado pela audiência aí.
Eu tô gostando do Campeonato Goiano 2026. Essa questão de comparação é muito difícil. A gente teve vários campeonatos goianos aí que foram bons, com vários grandes jogadores que passaram por aqui. Outros campeonatos não foram tão bons assim. Mas eu gosto do Campeonato 2026. Eu vejo esse equilíbrio que a gente tá falando. Por mais que o Vila não ganhou o Clássico, mas o Vila liderou a competição. O Vila teve muito próximo ali de terminar a primeira fase em primeiro, as quartas de final em primeiro. E não terminou por quê? Porque tropeçou em times do interior, como foi no caso do Anápolis, que acabou tropeçando. O Goiás teve dificuldade contra a equipe do craque catalão, não aqui em Goiânia, né, mas nos 2 jogos lá. Eu gostei do que eu vi da Jataiense, fez um campeonato ali seguro até as quartas de final. A gente viu uma Anapolina saindo da divisão de acesso e chegando na semifinal de campeonato goiano. Um Abecate, que mais uma vez conseguiu a permanência na Série A, e o ano passado, quando ela fez disputou pela primeira vez a primeira divisão do Goianão, todo mundo achou que ia ser um time de verão e um time que está ficando sólido aqui no interior goiano. Então eu vejo que esse equilíbrio entre os clássicos, hoje a gente tem essa situação aí de uma provável final entre 2 grandes da capital aqui. Se não tiver isso é porque a Anapolina vai surpreender, mas eu vejo que é uma disputa muito equilibrada, independente de qual vai ser a final. Eu vejo que um equilíbrio muito grande. Se o Goiás chegasse e pegar o Atlético, que a tendência é essa pelo momento que estamos aí na semifinal, se pegar um Vila, o Goiás, se a Anapolina chegar vai ser uma grande surpresa, mas isso não diminui o campeonato goiano. Então eu tô gostando, Thiago, tô gostando mesmo do campeonato goiano. Eu vi bons jogos, vi bons jogadores aí disputando esse campeonato goiano, vi boas revelações. Olha o que esse Lucas Rodrigues jogou nesse campeonato goiano. Você pega um Jean Carlos também, você pega um Atlético que teve uma reformulação muito grande, mas que mostra força nos clássicos, que tá mostrando força nessa reta final. O Vila com bons jogadores, faltou um encaixe maior do seu sistema defensivo, mas um ataque do Vila que fez muitos gols, tanto que é o melhor ataque da competição. Você vê um De La Torre, o André Luiz aparecendo novamente, o Marquinhos Gabriel, o João Vieira jogando uma enormidade. Então eu vejo que é um campeonato bom sim nesses últimos anos. Eu não colocaria como o melhor dos últimos anos, mas eu vejo que é um campeonato dentro do que a gente imaginava, um equilíbrio muito grande e muito bem disputado. Meus amigos, debate das feras até às 3 da tarde, oferecimento Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Rede RB Combustíveis, desde 94, abastecendo com qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Link Telecom, 100% fibra. Rede RB Combustíveis, Casa do Marceneiro, Irmão Soares e Navesa Aparecida. Parceiras do futebol das feras, viu? Só empresa grande aqui, graças a Deus. Jorge Luiz Paiva, ainda bem que o Jean Lopes está na bancada, esse entende muito de futebol. Fabrício Gomes, tá ligado com a gente? Atlético, fica de olho no apito, porque o Wilton Sampaio sempre favorece o Vila Nova. Gente do céu, o Watson Batista elogiou a escala do Wilton. O Watson falou depois do jogo contra a equipe do Vila Nova na semana passada, que o Wilton Sampaio é o melhor árbitro do Brasil. Palavras do Watson. A gente precisa parar com esse negócio aqui de perseguição, velho. O Wilton é nosso, o Wilton é bom pra caramba. O Wilton é um baita de um árbitro. O cara vai pra Copa do Mundo de novo, é a 3ª Copa do Mundo dele. Será que ele é ruim? Ou bom é a gente, que sabe muito de arbitragem? Pelo amor de Deus, né, gente? O cara já apitou quantas finais de Copa do Brasil, quantas finais de Campeonato Brasileiro. O cara é muito qualificado e é nosso, poxa vida. É nosso. O cara erra, claro, ele não é máquina, ele não é robô. Agora questionaram aqui a qualidade dele, e muito mais sério, não é nem a qualidade. Questionaram aqui o caráter do cara, aí já é demais. Aí já burla aqui, já extrapola todo tipo de debate sadio. O cara é pai de família, velho, é honesto, é um cara sério. Pelo amor de Deus, vamos respeitar um pouco mais aqui o profissional. Grande profissional, repito, pra mim disparado, o melhor árbitro do Brasil já há algum tempo. O cara que apita quarta de final de Copa do Mundo, França e Inglaterra, não dá conta de apitar Atlético e Vila? Pelo amor de Deus, ele apita com os olhos fechados, vendados. 117 likes aqui no canal do YouTube. Aí deixando o teu like aí, viu? Like. O Gabriel Silva, o Wilton é tão bom que marca pênalti bem fora da área para favorecer adversários do Goiás. Ô, Gabriel, se você sabe de alguma coisa, vai na delegacia e denuncia, então. Agora ficaram fazendo ilação contra o cara aqui, aí não, aí é muito grave. E outra coisa, fala árbitro bom aqui, o Simon, era bom, Tim? Pra mim, sim. Foi um dos melhores da história, né? Sim.
Uma vez ele tirou o título da Copa do Brasil do Brasiliense contra o Corinthians. Não existe árbitro que nunca errou. O Daronco, que todo mundo elogia, erra pra caramba. Leonardo Garcia. Antônio Pereira errava pra caramba. Aqui no futebol goiano também que foi grande. Todo mundo erra, gente. Não existe o árbitro que nunca errou, né? A gente todo torce mundo pra que erra. não aconteça os erros, por isso que foi implantado o VAR, e mesmo com o VAR tem acontecido alguns erros aí, tem questão de interpretação. Claro. Às vezes o que eu vejo, né, não é o que você vê, então isso é a questão de interpretação, isso vai muito ali. Agora não é porque o cara errou que ele é desonesto. Agora o Wilton pra mim é um baita árbitro, o maior árbitro do país, pra mim tá entre os melhores do mundo. Eu vejo que esse clássico, até por tudo que aconteceu no jogo da ida, precisava ter um árbitro da grandeza do Wilton. Se não fosse o Wilton, seria quem? A gente ia correr risco de pôr um garoto pra apitar um jogo. Olha aqui, ó, o Marcos Vinícius Gerê, péssimo árbitro, mas se é seu amigo eu entendo. Gerê, eu nunca vi o Wilton Pereira Sampaio fora de um ambiente de futebol. Eu não sei onde ele mora, eu não sei o WhatsApp dele, eu não sei o telefone dele. Aliás, fora do futebol, eu encontrei o Wilton uma vez. Eu tava viajando pra Montevidéu e ele estava no voo da minha conexão. Aí me viu, super discreto, ele é um cara extremamente sério, e tava do lado do Fabrício Vilarinho. Acho que era do Fabrício Vilarinho. Fabrício Vilarinho, super atencioso, ô Thiagão e tal. Fui lá, cumprimentei ele. O Wilton pegou na minha mão, e aí, Thiago, beleza? Assim, cara, super sério. Final do ano, Thiago. Então, não é que eu sou amigo do cara não, Gerê, porque a gente entende um pouquinho de futebol, e o Wilton ele é muito bom, tanto que ele vai pra terceira Copa do Mundo dele. Também Um cara que apita em 3 Copas do Mundo, ele não pode ser fraco. Também não fez pode. um voo agora, no final do ano. Ele apitou o último jogo do Brasileirão entre Vitória Final da Copa do Brasil foi ele também. Né? Vasco e Corinthians deu show. Que manteve o Vitória na Série A. E eu tava em Salvador e eu voltei com eles no mesmo voo. Tava o Wilton, Bruno Pires e Leone Carvalho. Super discreto, super educado, conversa ali. Sujeito não bem. quer aparecer, o cara que não tem polêmica com ele. Eu vejo um cara extremamente correto, extremamente sério, até que me prove o contrário. Pra mim não vai me provar, porque eu tenho o Wilton como um cara muito correto naquilo que ele faz e Acima muito bom naquilo que ele faz. Não quer dizer que não vai errar. Todos erramos, né? Tomara que no domingo ele consiga mais uma vez dar show, porque eu já vi o Wilton dando várias vezes shows aí nas suas arbitragens. Aí o Gerê volta aqui. Eu e os outros torcedores não entendemos por que não gostamos dele. Não falei isso aqui não, Gerê. Agora, se você não gosta, é uma questão sua. Agora, você não pode falar que não gosta por conta do seu sentimento. O cara vai apitar 3 Copas seguidas. Um cara desse é fraco? O cara já apitou 3 finais de Copa do Brasil. Um cara desse é fraco? Os principais jogos do país ele tá apitando. Um cara desse é fraco? Então apresenta argumento. Não fica apenas, eu não gosto. Tá bom, você não gosta, e daí? Mas cadê o argumento? Põe argumento aqui na mesa que a gente debate. No VAR vai estar o Caio Max, viu? No clássico, o VAR é o Caio Max, e no jogo do Goiás amanhã contra a Napolina, o Vitor Lucas vai estar no VAR. 1h23 agora. Põe o Jean Lopes aí na tela do canal do YouTube. Reta final de fevereiro nas lojas da Primeira Mão Seminovos. A ordem do Araújo é facilitar para você, cliente. Então corra para a Primeira Mão Seminovos. São quase 3 mil veículos para você escolher no primeiramãosaga.com.br. E nas 7 lojas Primeira Mão, sempre com você. primeiramãosaga.com.br. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Não perca tempo. Venha para o Tibaço da Center Pisos. Está rolando o sorteio de uma moto 0 km. Em Persia, quem constrói confia. Representante oficial dos produtos Baltec em Goiás. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E Seg Médico. Quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, plano familiar com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 62982210068. Venha para o timaço do Seg Médico. 1h24, teve um superchat lá. O Jairo manda mensagem aqui falando que o Daronco é o melhor da atualidade. Jairo, não é não? Não é não. O Daronco tem uns 2 anos que ele tá em queda livre. O Daronco, inclusive, estava sendo criticado até como escolha do Grenal. Fora de forma, pesado, talento. O Daronco tinha uns 2 anos pra cá, ele tem sido, assim, sistematicamente criticado. Tanto que as grandes partidas do futebol brasileiro, quem tem apitado ou é o Wilton Sampaio ou é o Rafael Claus. São os 2 nomes hoje mais valorizados pela CBF, né? Então o Daronco tá no momento de baixa. Marco Antônio Gabriel mandou R$5 aqui pra gente. Thiago Wilton é bom, mas contra o Goiás ele é ruim. Vocês são top, saudações esmeraldinas. Cara, não tem isso. O Goiás já foi campeão com o Wilton apitando. O Goiás já ganhou jogos com o Wilton apitando. Tem esse negócio. Ganhou do Vila com ele. Ganhou do Vila com o Wilton Sampaio apitando. Cara, você precisa de time bom. Você precisa de time bom. Time bom pode vir o árbitro que for. Você leva o título, você conquista a taça, você levanta, você sai feliz do estádio.
Você precisa de time bom. Dificilmente time bom perdeu o campeonato por conta de arbitragem. Já aconteceu? Talvez. O Corinthians, mesmo uma vez, perdeu um jogo pro Boca Juniors na Libertadores da América com um time muito melhor. Ali o Amarídia, né? O Amarídia tirou a vaga do Corinthians. Mas é uma vez em 100 casos. Palco Vilanovense, R$5 aqui pra gente também. Salve, Tiagão. Falar que o Wilton só beneficia o Vila é ridículo. Mesma coisa que falar que o Pierre Luigi Colina errou na final de Copa do Mundo. Colina também foi um dos grandes nomes da história da arbitragem, né? Não, e o Wilton, uma vez eu encontrei ele na feira também, discreto, sério. Não, ele é muito sério. Você vê que ele é fechado, muito assim, na dele, sério. E já tem amigos que fez curso com ele, inclusive o Thiago Nascimento, tá na audiência, falou que ele é um cara extremamente inteligente, educadíssimo e sério. Então, são não, mas na visão de muita gente aqui, ele apita a Copa do Mundo, não sei porquê, né? O povo lá da FIFA não entende nada de bola. Cuidado. Quem entende é a gente. Pra chegar naquele escudo ali... pra apitar França e Inglaterra, o cara não tem que ser bom, não. Não pra tem, não. Copa? Bom é a gente. Mas a gente não tá lá, né? O Wilton tá, mas a gente que é bom. Mas tudo bem. 1h27 agora. Jean Lopes, vem aqui pra mesa também, meu filho. O debate até outro. Eu tô debatendo aqui sobre o Goianão 2026, tecnicamente, coletivamente. O que você me fala do campeonato? Tem sido, de fato, um dos melhores campeonatos goianos da história recente aqui do nosso estado? Fala comigo, Jean Lopes. Boa tarde, mais completo. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico. Boa tarde. Essa dupla de craques, né? Dedê, Danilo Dias, um grande abraço. Tim, maestro, grande abraço. E é claro que o meu abraço mais especial é para você, querido ouvinte da Band News, querido amigo das feras do esporte. Thiago, mas antes eu quero falar do Wilton, né? Você falou, o Tim falou, o Danilo falou. O Wilton é péssimo árbitro, ele é muito ruim. Não tô questionando a questão do caráter e da honestidade dele, pelo amor de Deus. Não tenho nada aqui para falar porque eu não tenho nenhum subsídio para isso. Eu vou falar tecnicamente. No jogo Goiás e Vila desse ano mesmo, ele deixou de expulsar o William Maranhão, que quase aleijou o Lourenço, a 4 metros de distância dele. Um árbitro desse merece ir para a Copa do Mundo? Deixou de marcar um pênalti no Jean Carlos, nesse mesmo jogo. Em 2023, final, Goiás e Atlético na Serrinha, ele teve uma arbitragem catastrófica naquele jogo que o Goiás ganhou de 3-1 e depois perdeu nos pênaltis. A arbitragem dele foi catastrófica. Né? No jogo Goiás-Anápolis, semifinal, acho que é semifinal de 2023, o zagueiro do Goiás deu uma cotovelada. Aliás, o atacante do Goiás deu uma cotovelada na cara do jogador do Anápolis dentro da área, 2 metros dele, ele nem marcou o pênalti, nem expulsou o cara. Então ele é muito ruim, todo jogo dele tem confusão, todo jogo dele tem rodinha, todo jogo dele ele erra, ele conversa demais. Ah, mas tá na Copa do Mundo. O José Roberto Reit, o pior juiz da história do futebol brasileiro, também apitou a Copa do Mundo. Porque a gente não sabe exatamente como acontecem as indicações para a Copa do Mundo e por que elas acontecem. Mas o Wilton Pereira Sampaio tirou o título do Internacional e deu para o Flamengo em 2020 com erros escandalosos no jogo no Beira-Rio. Então são muitos erros. Ah, apitou França e Inglaterra, que eram aliadas na Segunda Guerra, viu, Thiago? A Inglaterra, inclusive, ajudou a desocupação do exército alemão, que tinha ocupado Paris, e França e Inglaterra na Segunda Guerra eram parceiros. É verdade que ele apitou esse jogo, e a Inglaterra quase declarou guerra ao Brasil por causa da atuação horrorosa do Wilton Pereira, que ajudou a França naquele jogo a se classificar, eliminando a Inglaterra. Então ele é muito ruim, ele é péssimo. Ah, mas sem ele, quem vai pitar? Não sei, porque realmente a arbitragem em Goiás é muito ruim, tem provado isso em todos os jogos. É pênalti não marcado contra o Atlético, a favor do Vila, é pênalti não marcado contra o Goiás, a favor do craque, vários erros aí que a gente tem visto nessa competição, mostrando que a arbitragem aqui em Goiás precisa melhorar muito. Dito isso, a relação do Campeonato Goiano. Eu gosto muito dos 3 times da capital nessa temporada. Penso que nos últimos anos, e aí eu estou me referindo a 5, 6 anos, talvez, precisava fazer uma pesquisa maior, jamais o Campeonato Goiano teve os 3 gigantes da capital com elencos tão bons, tão fortes. Mas, em compensação, tem muito tempo que não tem um interior tão fraco, com times muito ruins, Anapolina ruim, Anápolis ruim, Craque ruim. Então, tem esses dois, tem peso e contrapeso. E comparar o Campeonato Goiano dos últimos 10 anos com os anos 80, 90 e 2000, não dá, né, Thiago? Dá. 2001, Vila Nova de Goiás na decisão. Dá sim. Né, que o Túlio
Não dá, não, senhor. Claro que dá, ué. O Túlio fez... Meu amigo, lembra daquela final 2001? em 99, 3x1 do Goiás? 99, Itumbiara jogou o Campeonato Goiano, tomou de 10 do Vila. 10 do Vila. O Rio Verdense já tinha jogado o Campeonato Goiano, tomado goleada de 6-7. O nível do campeonato era horroroso. Horroroso. Você tinha duas equipes que se destacavam. Hoje é muito mais equilibrado. Hoje a Jataiense, nessa edição agora, ganhou do Atlético. Mas a Napolina fez jogo duro. Não importa, meu filho. Por baixo, e o time que toma de 10, o Itumbiara tomou de 10 do Vila. Em 89 teve uma final do Campeonato Goiano com Serra Dourada, com 70 mil pessoas. Vocês têm que parar com isso. Parece que tudo que era antigamente era melhor. O maior jogador da história do Goiás jogava pelo Vila. A gente não vê esse tipo de coisa hoje em dia mais não, Thiago. Tá bom, mas assim, vocês têm que parar com esse saudosismo. Em 99, o Vila Nova e o Goiás, com 60 mil pessoas no Serra Dourada, aconteceu a maior virada da história do Vila Nova. 60 mil pessoas onde, já? 60 mil pessoas aonde? Onde que teve 60 mil pessoas? Não sei. Tava lotado o Serra Dourada. Aliás, o Campeonato Goiano desse ano é enfraquecido. Um dos motivos é não ter o Serra Dourada. O outro motivo é não ter craques. Né? Os bons jogadores que nós temos hoje são apenas bons. Craque mesmo, do nível do Tim, por exemplo, não tem mais. Tá, tudo bem. Do nível do Luvanor não tem mais. O campeonato hoje é muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Antigamente você jogou o campeonato na época, Tim. Você tinha equipes semi-amadoras aqui no futebol goiano. Ou não? Eu tô mentindo aqui. Na época que eu joguei, praticamente o título era ou Vila ou Goiás. Ou Vila ou Goiás. Tinha Goiânia, não tinha Atlético. Inclusive o Atlético teve um momento muito difícil, né, na sua carreira, aquele tempo que ficou ali. Não, teve Itumbiara. O Itumbiara foi em 2008, aí eu já não jogava mais. Não, Itumbiara foi em 2008 e só 2008. Teve Goiatuba em 92, se não me engano. Eu também não jogava. Anos 93. Eu também não jogava. Tô falando na época que eu joguei, né? De Campeonato Goiano de 94 a 2006. Você pegar de 94 a 2006, teve raríssimas exceções aí de times do interior chegando. Teve um Anápolis que fez uma decisão em 95, que tinha um baita de um time, o Anápolis, sem dúvida nenhuma, tanto que o Goiás não chegou naquela decisão, mas praticamente ficava ali entre Vila Nova e Goiás a disputa pro título e com uma sequência maior do Goiás, né? Tanto que o Goiás foi pentacampeão na década de 90. A gente pode dizer que há um equilíbrio maior, né, de 2026 entre os três da capital. Danilo, o campeonato antigamente que os três camisa 10 de cada time, 3 camisas 9. Não, mas assim, você pega antigamente o campeonato... Mas eu vejo que times do interior melhoraram. Não, e outra coisa, assim, pra mim, assim, não vejo nenhum time do interior... O Vila melhorou. Agora só tem a Napolina pra chegar ao título. A Napolina de 81. Não, olha aqui, 81. A Napolina de 81. O Goiatuba de 92, ou 93, agora tô confundindo. 92. 92. E o Itumbiara de 2008... seriam campeões goianos nesse ano. Com o pé nas costas. Pelo amor de Deus. Com o pé nas costas. Pelo amor de Deus. Aí não. Dos anos que eu joguei, eu vi dois times muito bons. O do Anápolis 95. Muito bom. E o Craque, que mereceu ser campeão em 2004. 2004, que era um timaço também. Era um time muito forte, conseguiu chegar na final, eliminou o Goiás na semifinal, foi campeão em cima do Vila. Então, dos anos que eu joguei campeonato. O Jean foi tão infeliz que ele fala assim, os campeonatos da década de 90, eu não falo de 80 e 70 porque eu não era nem nascido. Eu era um zigoto dentro do meu pai, que era uma criança ainda que estava se desenvolvendo. Então, nem sabia quem era o Thiago Menezes. Os de 90 eu vi. De 95 pra frente, eu me lembro de todos os campeonatos goianos, inclusive as finais aqui pra vocês. Porque eu sempre fui apaixonado em futebol. O Vila Nova, de 97 pra frente, o Vila Nova praticamente não existiu mais. O Vila montou grandes equipes, principalmente em Série B, mas em 95 o Vila Nova foi campeão, depois o Goiás pegou uma série. 96, 97, 98, 99 e 2000. 2000 teve campeonato aí, teve ano até em 2000 que foi campeonato que não teve nem final. Thiago, o time do Vila Nova de 99 era um timaço, Thiago. Só um instantinho. Não faz isso não. Ah, só um instantinho. O Goiás, ele teve uma supremacia. Só um instantinho, meu filho. Você falou também, 10 minutos aí, eu não te interrompi. Só um instantinho. Você falou que todos os jogos... O Vila Nova tinha Luciano, tinha Rony... Tinha Rony não. O Anderson Barbosa. Você tá chutando demais. O Rony saiu do Vila Nova antes. Foi do 5x3, era o Anderson, o Leonardo Valença, Sabino. Tinha o Luizão zagueiro lá. O Anderson Barbosa. Não, e outra coisa, você falou aí, por exemplo, você falou que todos os jogos que o Wilton Sampaio apita são ruins. Parabéns, porque você dá conta de acompanhar todos os jogos. Eu acho que nem o Wilton vê todos os jogos que ele apita. Porque o tempo era curto, senão eu ia falar mais outro. Eu ia falar outro. E acerto, ele não tem não. Mas assim, os atacantes erram lá também. Não, e outra coisa. Falar desde a arbitragem é fácil. Você falar que os campeonatos... O goleiro falha. Hoje o Vila Nova, o Vila hoje rivaliza com o Goiás. O Atlético hoje rivaliza com o Goiás. Década de 90 porque anos 2000... Porque nivelaram por baixo. Só um instantinho, gente. Porque nivelaram por baixo. Só um instantinho, não foi só aqui não. Nivelou até a seleção brasileira por baixo. A realidade do futebol brasileiro nesse momento. Então assim, o que acontece? Hoje você tem rivalidade.
Hoje você faz um clássico Vila Nova e Goiás, você não sabe quem vai vencer o jogo. Hoje você faz um clássico Atlético e Vila, você não sabe quem que é o favorito. Hoje você tem 3 grandes aqui no futebol goiano. O Anápolis chegou ano passado, já tivemos o Grêmio Anápolis sendo campeão estadual. Então hoje o Goianésia já chegou em final de campeonato. Então hoje o campeonato, a Aparecidense chegou 2 vezes. E o time do Atlético de 2007, você Thiago? entendeu? Então sim, os times o Anailson fazendo gol em final. Aí você tá pegando uma temporada, e 2007 já é agora. com o Robson, Pituca e... Não, mas aí você tá pegando um time, eu vejo sim. Eu tô falando do campeonato, você não entendeu a pergunta. É muito difícil a gente querer fazer, pelo menos eu penso assim, querer fazer comparações de times que a gente viu que fizeram muito sucesso, que hoje jogariam demais. A gente acredita que sim, que poderia jogar demais. Um time que foi lá um Anápolis 95, um Goiatuba de 92, eram times que fizeram história aqui no futebol goiano, mas é muito difícil fazer essa comparação, né? E em relação à questão de erro de arbitragem, quando a gente cita os erros de esse ou daquele árbitro, eu vejo que tem lances que são polêmicos. Eu concordo com o Jean quando, por exemplo, no lance do Goiás e Vila na Serrinha, pra mim o Maranhão tinha que ser expulso, mas tem outros comentaristas que acham que não, que foi certo o cartão amarelo. Então eu só penso assim, a gente não pode colocar como a nossa opinião, a opinião é totalmente verdadeira. É só a minha opinião que é a certa. Eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado, porque tem gente que acha que acertou nesse lance. É igual o pênalti agora. E Valdo falou que foi lance pra expulsão do Maranhão, aí. Justo. Tem gente que acha que foi dentro da área, tem gente que acha que foi fora. Eu concordo com você. Eu concordo com você. A gente tem que ter esse cuidado. Sim, fala, Jean, eu concordo com você, Tim. O que eu não concordo é com alguns argumentos que pra mim soam eles desviam a atenção, tipo assim, o Wilton é bom porque apita a Copa do Mundo. Existe uma série de interesses no futebol quem apita a Copa é ruim, ou mundial? Quem apita a Copa é ruim? Meu amigo, a FIFA é o órgão mais corrupto que já existiu. Os últimos presidentes da FIFA foram todos presos. João Avelange foi preso. E o que isso tem a ver, meu filho? Foi preso. O que isso tem a ver? O Platini, que era um craque de bola, foi excomungado da UEFA. Ué, então tira o pentacampeonato do Brasil, ué. Tira o pentacampeonato do Brasil, então, ué. Tira os 5 títulos que o Brasil conquistou, ué, já que a FIFA é corrupta. Ué, não tô falando que os títulos são corruptos, eu tô falando que a FIFA tem muita corrupção, não tem. Você está dizendo que o Wilton Sampaio vai pra Copa do Mundo por questões políticas. Uai, o que você tá falando então? Política, isso eu falei, mas eu não falei corrupção. Agora, por questões políticas, eu acho que vai sim. Porque ele é Por exemplo, você citou a Copa do Brasil. No primeiro jogo, Corinthians e Vasco, o Klaus deu um show de arbitragem. Você tá falando isso porque o seu Vasco perdeu, no jogo final no Maracanã, o Wilton saiu excomungado. Por quem? Pelo Vasco que não ganha de ninguém, não ganha nem do Bangu mais. Meu irmão... Ele foi elogiado pela imprensa nacional, meu filho. Você erro de arbitragem. Ele foi elogiado. Você fez domingo passado. Ele foi elogiado pelo Salve Espíndola, ele foi elogiado pelo PC Oliveira, ele foi elogiado pela Renata Ruel. PC Oliveira, todo mundo elogiou. PC Oliveira, só o Gelopes que não gostou. Só o Gelopes que não gostou. A Renata Ruel, que é uma baita comentarista de arbitragem da ESPN, elogiou a arbitragem dele. O Salve Espíndola elogiou a arbitragem dele. Pelo amor de Deus, gente. É corporativista. Eu nunca vi árbitro criticar outro árbitro, não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eles são corporativistas. Tá bom. Você justificou o erro do árbitro do Vila Nova e Atlético porque o Vila Nova jogou mal. E agora tá justificando a arbitragem ruim do Wilton porque o time do Vasco não tem de ninguém. Mas peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Wilton Sampaio é ruim mesmo. Bom sou eu apito pra caramba, você entendeu? O Wilton Sampaio é horroroso. Tô com o Gelopes. Ele vai pra Copa do Mundo de novo porque ele tem boas articulações. Pelo amor de Deus, gente. Passa amanhã. Nossa senhora. Mas beleza.